Fala galera do Brand Time, tudo bom aí? Milhões de transportações são feitas no nosso planeta todos os dias, mesmo nos cantos mais remotos. As mercadorias e roupas são transportadas para lojas, enquanto que os materiais de construção e vários tipos de matérias-primas são levados para fábricas e indústrias. Vemos caminhões de transporte todos os dias, muitas vezes mais do que uma vez. Mas você já parou para pensar alguma vez que os caminhões que acabamos de falar geralmente não são tão grandes assim? Com certeza agora você deve estar se perguntando: e como faz para transportar coisas realmente muito grandes que não cabem no caminhão ou em uma carreta comum? Hoje vamos tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. Mostraremos nos vídeos os maiores transportes de cargas já feitos nas últimas décadas. Vamos lá! As turbinas eólicas, que convertem a energia do fluxo do vento, primeiro em energia mecânica e depois em energia elétrica, estão sendo construídas cada vez mais frequentemente hoje em dia. Essa fonte de energia se difere de outras porque, em primeiro lugar, não precisa de matérias-primas e, em segundo, ela não deixa resíduos. Ou seja, essa é uma das maneiras mais ideais de se gerar eletricidade. Mas há um grande porém nisso. Não dá para construir uma turbina eólica em qualquer lugar. Para funcionar, a usina requer um alto nível médio anual de vento e achar um local compatível com essas exigências leva tempo e muitas vezes se localiza longe da civilização. Alguma vez você já parou para pensar o tamanho das pás que as turbinas têm? São simplesmente gigantescas. E transportá-las até a usina é um verdadeiro desafio, mas as pessoas conseguiram lidar muito bem com esse problema. Uma das pás mais compridas do mundo tem 88,4 metros de comprimento e pesa cerca de 60 toneladas. Essa carga tinha que percorrer 218 quilômetros de distância e, para isso, os engenheiros tiveram que traçar um percurso por 9 meses para terem certeza de que a carga passaria em todas as curvas sem nenhum problema. E tudo isso aconteceu em 2016 na Dinamarca. 3 dessas pás foram instaladas em uma megaturbina eólica, cujo rotor atingiu 180 metros de diâmetro. Para comparação, o diâmetro da roda gigante London Eye é de 120 metros. O Endeavour é um ônibus espacial de transporte reutilizável projetado e construído pela NASA. A construção começou no dia 1º de agosto de 1987. De maio de 1992 a junho de 2011, a nave fez 25 voos. No total, o Endeavour passou 299 dias no espaço, realizando 4.671 rotações em torno da Terra e voando um total de 198 milhões de quilômetros. Em outubro de 2012, as pessoas que viviam na Califórnia tiveram a sorte de ver o último deslocamento desta incrível máquina. Depois de 19 longos anos de trabalho, a nave finalmente se aposentou. Sua última viagem foi ao Centro de Ciência da Califórnia, em Los Angeles. A nave, então, teve que ser transportada diretamente pelas ruas da cidade. Diante dos olhos de milhares de espectadores, o Endeavour percorreu 19 quilômetros na sua última viagem. O caminhão que transportou a nave teve que se locomover com uma velocidade de 3,2 km por hora. E para tornar a transportação possível, as autoridades locais tiveram que cortar cerca de 400 árvores. Para ser honesto, nem dá para imaginar o quanto essas pessoas tiveram que ter paciência para transportar essa carga gigantesca. O iate 175 Pink Gin não foi apelidado de gigante prateado por acaso. A embarcação mede 53,9 metros de comprimento e 9,55 metros de largura. Quando foi estreada em 2017, era considerada a maior corveta de fibras de carbono do mundo, pesando 245 toneladas. Dá até medo de pensar o quanto esse iate deve custar. E ainda é mais assustador imaginar como sairia caro se algum erro fosse cometido na hora do transporte. Mas, felizmente, não houve incidentes. A embarcação foi entregue com sucesso e depois foi lançado nas águas de Jakobstad, na Finlândia. Conheça essa plataforma, projetada especificamente para extrair matéria-prima do campo de petróleo Goliath, que, a propósito, ganhou o mesmo nome do campo. Provavelmente alguém deve ter pensado que isso se tratava de algum tipo de mansão extravagante no mar e, para falar a verdade, é o que realmente parece. Até porque Goliath pesa 64 mil toneladas, além de ter o tamanho de um campo de futebol de 107 metros. A altura dessa plataforma gigante, da base à Torre da Rocha, é de 170 metros. O
que mais impressiona é que a plataforma foi construída em um estaleiro naval sul-coreano, enquanto que era para ser operada no mar de Barents, perto da Noruega. Por causa disso, levou 60 dias completos para finalizar a transportação dessa carga. Essa operação envolveu o navio Dockwise Vanguard, o maior navio de carga já construído, que foi projetado para locomover cargas de até 110 mil toneladas. E aqui está outra carga enorme que também teve que ser locomovida na água. A propósito, para realizar essa transportação, também foi utilizado o navio Dockwise Vanguard. Isso é o que se chama de popularidade. Geralmente, as plataformas de perfuração semissubmersíveis móveis, assim como essas duas, são muito comuns. Existem muitos poços de petróleo em todo o mundo, e para que se extraia a matéria-prima deles, é preciso construir as plataformas primeiro e depois as levarem lentamente e com muito cuidado ao local de destino. Queríamos mostrar exatamente essa transportação de carga, porque ela é única. O navio de carga Dockwise Vanguard foi capaz de mover 2 plataformas inteiras ao mesmo tempo. Após a viagem, as plataformas foram colocadas a 8 metros de distância uma da outra, e elas tiveram que ser levadas do Brasil para Singapura. Embora o transporte dessa carga tenha sido feito já há muito tempo, em 1988, não podíamos deixar de mencioná-lo neste vídeo. Isso porque a altura da base da plataforma de petróleo Bullwinkle, que está sendo mostrada agora, é de 416 metros. Isso é mais alto que a Estátua da Liberdade e a Torre Eiffel juntas. É difícil até de imaginar a magnitude do projeto de entrega dessa plataforma ao Golfo do México, pois o peso da plataforma era de 49,4 mil toneladas. O local de destino era um campo petrolífero localizado a 260 quilômetros a sudoeste de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Quando a plataforma de petróleo foi montada, sua altura atingiu 529 metros. Segundo rumores, para fazer tudo isso foram gastos cerca de 500 milhões de dólares. Dá até vontade de saber quanto que gastaram pela transportação. E essas são as cargas enormes que, às vezes, as pessoas precisam transportar. Se você nunca se interessou por esse assunto, então você nem sequer deve ter imaginado que isso era possível. Por hoje é tudo, gente. Até a próxima. Tchau!